Irmãos, viver é muito bom. Viver é muito bom. Poder compartilhar a vida com pessoas, isso é um grande privilégio de Deus para todos nós, sem dúvida alguma. E às vezes eu paro para pensar, né? Nossa, como é bom viver, né? Como é bom você poder amar, você poder ser amado, ter uma família, ter amigos, você poder vislumbrar o futuro, ter uma expectativa do que pode vir, você crescer na vida, você saber que tem oportunidades, né, de se descobrir, se conhecer profissionalmente, se descobrir como ser humano. Então a vida é incrível, é algo maravilhoso. Com certeza a vida é bela, mas também a vida é complexa. Não sei quantos dos irmãos concordam comigo, né? Apesar de ser bela, a vida é muito complexa, porque ser humano é muito complexo de uma certa forma, né? Ou de todas as formas, ou de todos os lados, né? E às vezes a gente acaba, nessa nossa ânsia de viver, às vezes bem, às vezes nem tão bem, a gente acaba julgando algumas pessoas muito pela aparência, né? A gente julga as pessoas, e eu falo julgar não no sentido ruim da palavra necessariamente, mas no sentido de observar, de ver, né? A gente julga as pessoas pela aparência, pela casa que ela mora, ou pelo carro que ela dirige, ou pela roupa que ela veste, os lugares que ela frequenta. Mas só a própria pessoa sabe o que é que passa por dentro. Irmãos, concordam comigo? Às vezes a gente está rindo, a gente está demonstrando muita alegria, muita complacência, muito altruísmo até às vezes, mas por dentro às vezes a gente está destruído, né? Eu lembro do que Paulo fala lá em 2 Coríntios 7,6, ele diz assim que quando chegou na Macedônia, né? Ele está contando um pouco ali da sua história, um pouco das suas viagens, dos encontros e desencontros, e aí ele disse que quando chegou na Macedônia, ele disse que em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Veja, irmãos, veja que coisa interessante, né? Como o ser humano é complexo. E a gente falou, eu citei esse texto, eu lembro na última pregação que eu fiz aqui antes de viajar, né? Como nós temos dificuldades tanto externas como internas também, né? E isso às vezes é complexo da gente lidar. Como eu falei, a gente tem altos e baixos em pouco espaço de tempo, né? Às vezes você vai dormir tão bem e já acorda. Eu lembro que foi o tema de um dos primeiros vídeos que eu fiz, né, na nossa caminhada aí, depois que entrou a pandemia, que a pandemia chegou. Nos vídeos que eu sempre tenho gravado e mandado para os irmãos, eu lembro que um dos primeiros eu falava sobre isso, como às vezes a gente acorda e parece que está todo quebrado, né? Eu até usei o exemplo do Davi, quando ele disse que se coloca diante do Senhor com todos os pedaços dele, né? Isso é bem interessante. Mas é incrível como a gente está rindo e de repente aquele sorriso pode ser convertido em um rosto franzido, né? E triste. Tudo isso, irmãos, são observações que a gente faz da vida, né? A gente está sempre observando a vida. Então, já que somos observadores da vida, eu quero aproveitar o ensejo para a gente ler um texto de um cara que é um observador, né? Um cara que observou muito, teve muita experiência, observou muita coisa e é um dos especialistas na Bíblia em nos dar conselhos, que é o nosso querido Salomão. Eu quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Provérbios, no capítulo 12. Provérbios, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 25, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. O texto bíblico nos diz assim, Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Amém? Eu já falei aqui para os irmãos, né, que o livro de Provérbios ele não é necessariamente um conjunto de promessas divinas, né? O livro de Provérbios está dizendo isso, então vai acontecer na minha vida. Não necessariamente. Na verdade, irmãos, muitos dos provérbios que a gente encontra aqui, ou uma parte deles, podem ser encontrados em escritos não judaicos, da mesma época ali em que o livro foi escrito.
Então, era uma sabedoria popular também, né? Então, só que a sabedoria dos provérbios, é uma sabedoria que vem de Deus. E é por isso que a gente considera esse livro como um livro inspirado. Mas tem alguns provérbios que foram trazidos de outras culturas, outras nações. Mas, irmãos, Deus não tem problema com isso. Ele é o dono da terra. Ele não é, como eu já falei para os irmãos outras vezes, Deus não é só o Deus dos crentes, né? Deus é o Deus do mundo, é o Deus do universo, Ele é o rei de toda a história. Mas a gente não está necessariamente diante de doutrinas, mas estamos diante de conselhos, e bons conselhos, né? Bons conselhos vindos de Deus. É interessante porque o intuito do livro de Provérbios é ajudar o povo de Deus a desenvolver uma vida honrada e uma vida sábia diante da comunidade, diante do mundo em que vive. E toda vez que você lê um provérbio, você tem que pensar o seguinte: por trás desse provérbio está a mão de Deus, está a lei de Deus, está o caráter de Deus manifestando ali a sua vontade soberana e o seu poder, né? Então, o Salomão, assim como nós, ele é um observador da vida. Ele viveu, teve muitas experiências e nos deixou aqui esse livro, né, junto com outras pessoas que escreveram também. O Salomão faz uma observação interessante aqui. Ele diz que a ansiedade é um mal que desfigura o homem, né? A ansiedade no coração do homem o abate. A ansiedade deixa o homem abatido, né? Tem outras versões, né? Esse mesmo versículo em outras versões diz assim, por exemplo, na nova linguagem de hoje, na nova tradução na linguagem de hoje: as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Olha o que diz na Bíblia a mensagem: a preocupação e a ansiedade deprimem, mas uma palavra de apoio traz ânimo. Veja que interessante a maneira como esse texto aparece em outros lugares. Interessante, irmãos, porque assim, essa época que o Salomão está escrevendo não era uma época tão acelerada como a nossa, mas a ansiedade já tinha o seu lugar. Eu tenho culpado ultimamente o nosso mundo corrido pela ansiedade que às vezes eu sinto, né? Às vezes eu estou aqui, 1001 coisas para resolver. É o Hamilton, marido, pai, missionário, diretor de uma escola e tantas funções para desenvolver. E a gente se vê às vezes encurralado por essas situações. E eu pensava assim: nossa, esse tempo corrido, muita coisa para fazer. E eu ainda colocava a culpa no WhatsApp, né, que também tem a sua culpa. Nossa, porque realmente a gente hoje vive numa era, que eu já falei isso aqui para os irmãos também, que o trabalho vem para casa com a gente está deitado 11 horas da noite, meia-noite, a gente está respondendo mensagens sobre questões de trabalho, que era o momento do descanso. A gente já atravessou essa linha aí, cruzou esses limites, e acaba se dando mal, né? A ansiedade vai aflorando, e eu acho que todos nós, infelizmente, já provamos isso. Só que quando o Salomão falou isso, eu falei: nossa, a ansiedade não é uma companheira exclusiva da nossa geração, né? Do nosso tempo. Ela já existia. E olha que o Salomão escreve esse livro aí, a época que ele reinou, lá para o século X a.C., ou seja, no ano 1000 antes de Cristo. Você imagina o que é isso, irmãos? E já tem uma menção sobre a ansiedade. A ansiedade abate o homem. É assim que o Salomão faz a leitura, né? Ele faz a sua observação. Daí, irmãos, para a gente entender melhor o que o Salomão está falando, a gente vai fazer um exercício que geralmente a gente faz quando está estudando um texto bíblico para preparar um sermão ou algo do tipo. O que é que estava na mente do Salomão? Quando ele fala a palavra ansiedade, né? Ansiedade no coração do homem o abate. O que é que essa palavra significava, né, para a época ou para aquela situação? Tem um texto em que essa palavra também é usada, né, alguns anos antes, alguns séculos antes, talvez uns 2 séculos antes, que é o texto de Josué, capítulo 22, versículo 24. Veja só o que diz esse texto aqui. Josué 22, 24. Diz assim, vai estar um pouco fora de contexto, mas eu vou atualizar os irmãos daqui a pouquinho. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tende vós com o Senhor, Deus de Israel? Eu quero frisar aqui a palavra preocupação, né? O povo de Israel está dizendo assim, fizemos por causa da seguinte preocupação. Essa é a palavra que Salomão usa lá também para falar de ansiedade. Esse contexto aqui, irmãos, é o seguinte: o povo de Israel entrou na terra,
né? Entrou em Canaã, só que enquanto eles estavam em direção a Canaã, eles passaram por um lugar onde a terra era muito boa, para quem cuidava de gado, de bois, né? E aí 2 tribos, se não me engano, Simeão e a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, disseram o seguinte: ó, vamos fazer assim, deixa a gente ficar nessa terra aqui. Isso estavam antes do Jordão, né? Os irmãos lembram que depois que eles passam o Jordão, já estão praticamente ali em Canaã. Eles estão antes do Jordão e eles dizem: ó, essa terra aqui é muito boa, deixa a gente ficar aqui. Aí os outros dizem: não vamos fazer isso, você está louco? Como é que você não vai ajudar a gente a conquistar a terra é de vocês também. Eles disseram: não, vamos fazer assim, ó. Vocês vão, a gente vai com vocês, a gente já deixa aqui nossas mulheres, nossos filhos e os animais, a gente vai com vocês, conquista a terra e depois a gente volta. E vocês dividem a terra lá entre vocês. Ah, então combinado, beleza. Foi feito. Quando eles se estabelecem na terra, estão se estabelecendo, essas 2 tribos e meia, o que é que eles fazem? Eles constroem um altar na divisa, já na passagem para entrar em Canaã. E aí, as outras tribos se reúnem, os irmãos precisam ler esse trecho, é emocionante. É cena de filme, né? A Record, não lembro se a Record fez isso aí, mas se não fez, tem que aproveitar porque é uma cena e tanto. E todos se reúnem, vão lá falar com essas 2 tribos e meia, porque eles pensam assim: vocês estão loucos, vocês vão fazer um altar? Só existe um lugar de adorar a Deus. Vocês vão fazer um outro altar? Isso é idolatria. Só que quando eles chegam lá, essas 2 tribos e meia dizem isso aí: ó, nós fizemos isso por causa da preocupação. Amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tem de vós com o Senhor Deus de Israel? Então era uma forma de dizer assim: ó, isso aqui é para mostrar que nós pertencemos ao povo do Senhor. Fala um pouco da nossa história. Então, irmãos, eles estavam preocupados, eles estavam pensando no futuro, com medo do que poderia vir a acontecer. É essa mesma palavra que o Salomão usa, né? Ansiedade no coração do homem o abate. Ou seja, essa preocupação com o futuro. Esse medo do que pode vir a acontecer. Para esses israelitas aqui, não bastava a história que Deus deu a eles, não bastava o vínculo de irmandade que existia entre as tribos, não bastava as evidências geográficas, eles queriam garantir o futuro com as próprias mãos de qualquer jeito. E isso é preocupação, irmãos. Isso é preocupação. Isso é o que é ansiedade. O que é ansiedade, senão o nosso desejo de construir o futuro ou garantir o futuro com as nossas próprias mãos? Tem uma frase, né, que tem sido muito usada, tem circulado aí na internet, com certeza os irmãos já viram. Eu vou pegar só um trecho, né, que diz assim: a ansiedade é o excesso de futuro incerto em nossa mente. Porque o cara diz assim: a depressão é o excesso de passado. E a ansiedade é o excesso de futuro. Irmãos, é exatamente isso. O excesso de futuro em nossa mente acaba causando ansiedade, né? Isso é diferente de planejamento. Eu lembro que eu tive aula de planejamento e eu nunca esqueci o que a minha professora falou. Ela disse o seguinte: você planejar, e eu trabalho muito com isso, eu trabalho com uma escola que tem duração de 10 meses, irmãos, então eu tenho que planejar bem a escola. Em agosto, setembro, eu já estou planejando a escola do ano seguinte. E ela usou uma expressão, a minha professora, que eu achei fantástica. Ela disse assim: ó, planejar é você ir no futuro, trabalhar ele e depois voltar para o presente. Veja que interessante. Isso é planejamento. Planejamento é você ir no futuro, você fazer o que precisa fazer os cálculos, mas você precisa voltar para a sua realidade. E o que é ansiedade? O que é preocupação? O que é quando você fica no futuro? Principalmente quando o futuro é incerto. Quais são, irmãos, as nossas preocupações? Essa talvez seja a pergunta que a gente deve fazer. Eu lembro que quando Jesus fala sobre preocupações, ele sugere que o centro das nossas preocupações é uma só. Percebeu já isso, irmãos? Quando Jesus fala sobre ansiedade, ele deixa claro ali pra gente que o centro das nossas preocupações é um só. Sabe qual é esse centro? É que a gente pode estar servindo ao Deus errado. Parece forte? Deixa eu ler aqui com você. Abra aí no livro de Mateus. Mateus, capítulo 6. Mateus 6, 24. Jesus nos falando ali no Sermão do Monte sobre confiança,
e também falando para nós sobre ansiedade. Olha o que Jesus diz, irmãos, no versículo 24. A gente vai ler a partir do versículo 24 aí, tá? Ele diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Estão vendo aí, irmãos? Dois núcleos de adoração, dois objetos de adoração, dois focos de adoração, de serviço. Você pode servir a Deus ou pode servir às riquezas. É isso que Jesus está dizendo. Versículo 25, ele diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Nossa, aqui é fantástico, porque será que está aí a nossa preocupação? No que vamos comer, no que vamos beber, no que vamos vestir? E ele continua dizendo, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Olha para esse texto, irmãos. Eu quero convidar você a olhar para esse texto. Presta atenção no que ele diz nesse versículo 25. Ele destaca duas coisas. Ele destaca o alimento e as vestes. O alimento, aquilo que nós comemos, o que bebemos. E as vestes, aquilo que nós usamos, nossas roupas. Coisas básicas, muito básicas. Tão básicas que qualquer um diria assim, nossa, isso aí é por nossa conta, né? Isso aí sou eu que faço. Isso aí eu que tenho que correr atrás. E Jesus faz o seguinte link. Ele diz assim, ó: a vida é mais do que o alimento. E no 26 ele vai dizer assim: observe as aves. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam, nem celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Alimento é a sua preocupação. Então, o Senhor é poderoso para te sustentar. Porque se até as aves dos céus não morrem de fome, por que vocês morreriam? Depois ele fala das roupas. Aí no versículo 28 ele vai dizer assim: considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no forno, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Percebe, irmãos, que Jesus está dando a resposta exata. Qual é a sua preocupação? O que é que ocupa a sua mente? Você está preocupado com o quê? Porque se você estiver preocupado em acumular riqueza ou ter riqueza por causa do seu alimento e por causa das suas vestes, não se preocupe. Se você está adorando as riquezas, se você está servindo as riquezas porque tem medo de que falte alimento e roupa, não precisa. Venha me servir e o Pai que conhece as suas necessidades vai te dar alimento e roupa, porque Ele é poderoso para isso. Percebe, irmãos? De um lado, Deus, do outro lado, as riquezas. Os nossos olhos olham para as riquezas e pensam assim, nossa, é com as riquezas que eu vou conseguir o que eu preciso, é com as riquezas que eu vou conseguir saciar as minhas necessidades básicas de roupa, comida. E Deus está dizendo, não é com as riquezas, é o Pai que sustenta vocês. E Jesus fala desses dois senhores, Deus e as riquezas. Não dá para servir os dois, irmãos. Veja, Jesus não está dizendo que você não pode ser rico.
Não é isso que Jesus está dizendo. Ele não está condenando quem é rico. Ele não está dizendo que você pode buscar uma vida melhor. Está condenando buscar uma estabilidade financeira. Nunca. O texto bíblico não está dizendo isso. O que Jesus está dizendo é basicamente o que Paulo falou quando escreveu a Timóteo. Paulo diz assim lá em 1 Timóteo 6, versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Irmãos, não é sobre fazer voto de pobreza, não buscar uma boa profissão e uma estabilidade financeira. Não é isso. Jesus não está falando sobre isso. Jesus está falando sobre onde está o foco da sua vida e onde está a sua dependência. Você depende de Deus? Você serve a Deus? Ou você depende das riquezas e serve às riquezas? Irmãos, a razão da nossa ansiedade muitas vezes é que a gente está lutando por uma vida muito estável. Não necessariamente porque está lutando por uma vida estável, mas porque a gente está voltando toda a nossa vida para essa possibilidade. Não tem nenhum problema você buscar estabilidade financeira na sua vida. A questão é quando a gente gasta energia demais batalhando pelo que é estável e a gente torna o hoje um grande frenesi onde a gente não consegue fazer praticamente nada. Ou a gente está tão preocupado com o amanhã, com o que vai vestir, com o que vai comer, com a faculdade, com o emprego, com o salário, que a gente esquece de viver o hoje. Veja o que Jesus diz nos versículos 32 e 33. Ele diz que o segredo de não viver ansioso é você descansar em uma verdade. Qual é essa verdade? Que Deus é o nosso Pai e que Ele sabe o que a gente precisa. E que buscando a Deus a gente encontra a verdadeira satisfação. Irmãos, isso é o que você precisa saber. Isso é o que vai alimentar a sua alma. Não sei se você já teve essa experiência de parar e perceber que o Senhor é tudo o que você precisa. Às vezes a gente está no frenesi, a gente está correndo atrás da estabilidade, a gente está correndo atrás do dinheiro, a gente está correndo atrás do título e a gente esquece de contemplar aquilo que Deus já nos deu. A gente esquece de perceber o Pai cuidando de nós, a gente esquece de perceber que existe satisfação em Deus. Veja, o Salomão diz assim, que enquanto a ansiedade tira o sossego do homem, a boa palavra traz ânimo, traz paz ao coração. Qual é essa boa palavra que o Salomão está falando no seu texto? Jesus está nos levando, irmãos, a olhar para a realidade de forma clara. E quando eu pensava sobre isso, eu percebi que um dos motivos de muitas das minhas frustrações é porque eu ainda não sou aquilo que eu queria ser. Veja, eu não sou ainda aquilo que eu queria ser, aquilo que eu ainda posso ser. Na verdade, eu estou preocupado se eu realmente vou ser aquilo que eu quero ser. E tão preocupado eu estou com o futuro que eu esqueço de ser quem eu sou agora. A preocupação em ser, a preocupação em ter, o que ainda não somos, irmãos, só gera frustração, só gera insegurança. Mas a boa palavra, aquela que traz ânimo, é essa que Jesus nos trouxe. O amanhã ele é importantíssimo. Você tem que planejar, você tem que se preparar. Mas ele só existirá se o hoje estiver bem estruturado. Você precisa estruturar bem o seu hoje. Se você não estruturar bem o seu hoje, o seu amanhã está comprometido. O que é que de forma prática, então, a Bíblia está nos ensinando a viver? Como viver o hoje? E aí eu quero finalizar lendo o texto de Paulo, quando escreve aos Filipenses. Texto muito conhecido de todos nós. Ainda não é para finalizar, ainda tem outra coisa para ler aqui, que foi, na verdade, o motivo que me despertou para esse texto também. Mas o Filipenses, capítulo 4, versículo 4, o Paulo fala o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O Senhor nos convida à alegria, irmãos. Ao invés da ansiedade, o Senhor nos convida à alegria.
O que se tem para hoje é alegria no Senhor. É o que a gente tem para hoje. Não é uma alegria forçada, irmãos. É uma alegria no Senhor. Não é você ignorar os problemas e fazer de conta que eles não existem e sair rindo à toa. Não foi isso que Jesus ensinou. Ele fala de nos alegrar no Senhor. Esse é o convite de Paulo. Servir ao Senhor e não a nós mesmos. Veja, a alegria não está na circunstância. Alegrai-vos no Senhor. Ou seja, quando vier a tristeza, quando vier a preocupação, você precisa colocar em prática isso que Paulo está nos ensinando. Você coloca diante do Senhor aquela situação que veio ao seu coração e que está perturbando você, e você busca dentro de você mesmo os motivos de gratidão. O que é que você tem para agradecer a Deus? É isso que o Paulo vai dizer, né? Com ações de graças. Coloque diante do Senhor e manifeste ações de graça. Seja grato pelo que o Senhor já fez. O próprio Pedro vai dizer mais na frente, né? Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro já nos mostra um motivo de gratidão. Eu posso lançar minha ansiedade diante do Senhor e ficar tranquilo, porque ele tem cuidado de mim. Tenho percebido, irmãos, que nenhum de nós pode fugir da ansiedade. Nenhum de nós, infelizmente. As preocupações virão. Aqui entre nós mesmos, nós sofremos as mais variadas preocupações, às vezes sem conseguir dormir direito, às vezes com a mente acelerada. Isso é uma realidade que nós precisamos lidar. Nós não vivemos da não ansiedade. A gente não pode criar a ilusão de que a gente nunca vai ter problema e de que a gente nunca vai se pegar ansioso em alguma situação. Isso pode acontecer. Nós não podemos pensar que a ansiedade não vai nos alcançar. A única coisa que nós podemos fazer é receber a boa palavra que traz ânimo. É isso que Salomão está dizendo. A ansiedade nos frustra, faz cair o nosso semblante, mas a boa palavra nos traz ânimo. Nós não temos garantia de que a ansiedade não vai vir, mas nós temos garantia de que a boa palavra já nos foi dada. As Escrituras estão diante de nós. Essa boa palavra pode vir pela palavra de Deus, mas pode vir também pela boca dos nossos irmãos. Os autores bíblicos, neotestamentários, estão sempre o tempo todo falando: animem uns aos outros, animem-se, cuidem uns dos outros. Essa palavra pode vir de uma necessidade atendida dentro da nossa comunidade. A maneira como nós repartimos aquilo que temos, com oferta, com uma doação. Pode vir pela leitura correta das circunstâncias. Eu lembro de José. José passa muitas e ruins, não vou nem dizer poucas e boas, né? O José do Egito passa muitas e ruins, mas ele olha para trás e ele diz assim, para os irmãos dele que causaram toda a dor, né? Não foi vocês que fizeram isso, Deus está no controle, foi a vontade dele. Isso é maravilhoso, irmãos, e ali ele consegue ver a boa palavra que traz ânimo para a vida dele. Irmãos, eu falo isso não porque eu já tenho alcançado, né? Eu falo igual Paulo. Eu não falo isso porque eu já sei lidar com ansiedade e eu coloco tudo isso em prática. Não, eu tenho que aprender a lidar com isso e com muita coisa, irmão. A gente está no mesmo barco e eu quero, na verdade, me unir a você para que a gente possa se identificar com isso e orar juntos. Eu quero finalizar com uma fábula. Eu comprei esse livro aqui recentemente para Linda, que é Provérbios em Fábulas. E a gente tenta ler toda noite uma fábula dessa que é baseada no livro de Provérbios. E aí tem uma fábula, irmão, uma fábula chamada, cadê aqui? A plantinha impaciente. Olha que interessante. Jesus falou para a gente aprender com a formiga, né? Vamos aprender com a plantinha agora. Diz assim, ó: num bosque verdejante, belas árvores balançavam, embaladas ao sopro do vento. Entre elas, tímida, uma plantinha crescia, ansiosa para tornar-se logo uma daquelas exuberantes árvores. A cada manhã, ela esticava seus frágeis galhos, esperançosa de ter alcançado alguns centímetros a mais. Mas a tristeza logo a abatia, pois nada havia acontecido. Sua ânsia em crescer a impedia de perceber as belezas da natureza ao redor. Ela só tinha olhos para as grandes árvores. Os anos passavam voando, e a pequenina planta já havia alcançado uma boa altura, mas a sua infelicidade voltava sempre que ela se comparava às outras árvores do bosque. A insatisfação era tanta que a levou ao ponto de reclamar, aborrecida. Ela disse assim, ó: o Criador é muito lento para fazer as coisas.
As árvores podiam crescer mais rápido e dessa forma o mundo seria bem melhor. O ar seria mais puro, teria mais sombra para todos. Nesse instante, subiu no seu fino caule uma lagarta que, atenta, lhe falou: não tenha pressa, minha querida plantinha. O sábio Criador tem um tempo certo para tudo acontecer. Aproveite que você ainda é pequena e busque fortalecer bem as suas raízes para o futuro que virá. Não se esqueça de que você é uma sequoia, a maior árvore do mundo. A plantinha seguiu o conselho da lagarta. Passou a viver feliz, aguardando pacientemente o futuro que o Criador lhe havia reservado. E assim, anos mais tarde, o lugar passou a ser conhecido como o Bosque da Sequoia, a árvore mais alta daquela floresta. Irmãos, que o Senhor nos ajude a descansar no processo que Ele iniciou em nossa vida. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Irmãos, muitos motivos nós temos para nos preocupar. O mercado de trabalho, a faculdade que a gente quer fazer, como estão indo os nossos filhos, qual o futuro que os nossos filhos vão tomar, as notícias que a gente recebe sobre a nossa saúde. Mas eu quero dizer a você, olhe para o Senhor, olhe no descanso que o Senhor tem dado a cada um de nós, olhe para o que Ele já tem feito por você até agora, e que Ele não vai deixar de cuidar de você. Mas bem mais que isso, alegre-se no Senhor. Talvez a circunstância não te dê motivo para se alegrar, mas no Senhor a nossa alegria é garantida. Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.